Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a linda região de Campo Mourão pelo canal 12. Hoje nós temos pauta dupla aqui no nosso programa Pauta em Debate. Nós vamos falar com o pessoal da CUFA, Central Única das Favelas, aqui do estado do Paraná. E comigo está o coordenador estadual, presidente estadual da CUFA Paraná, Zé Antônio Campos, carinhosamente conhecido como José ou Zé da CUFA. Muito bom. Seja bem-vindo de novo. Legal. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes. Desse jeito eu vou acabar sendo um parceiro seu aqui. Comentarista. Mas só pode se trouxer a camiseta para mim. Ó, mostra aqui a camiseta dele aqui, faz favor, que bonito. Ó. Eu quero uma camiseta dessa, mas para mim tem que ser extra grande. Extra grande. Extra gordo. Vamos providenciar isso. Vamos providenciar. Tá certo. Também conosco aqui a coordenadora da CUFA de Londrina. E eu levei um susto, claro. Por quê? Porque ela é nova. Gabriela Yasmin, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Eu tenho 16 anos, agora eu acabei de ser nomeada coordenadora da CUFA Londrina. Com 16 anos, uma responsabilidade enorme, porque Londrina é uma cidade, é a segunda cidade do estado. Sim. E você está preparada para isso? Sim, estou preparada. E agora a gente está montando um projeto de teatro e de passarela para as crianças carentes. Você é modelo. Sim. Né? Isso acaba puxando a questão do projeto de passarela. Você acha legal as meninas e os meninos também, por que não, começarem desde cedo? Sim, porque valoriza mais a imagem da criança. E ela se sente cada vez mais valorizada e acaba se tornando uma pessoa melhor no futuro. Então, com certeza. A gente tem um senso que eu acredito que é um puro preconceito. Mas assim, se a gente perguntar para várias pessoas, uma boa parte delas vai dizer assim, mas modelo normalmente é menina já com uma família mais estruturada do ponto de vista financeiro, é gente que pode pagar um curso de manequim, que pode se dedicar a isso, que não precisa trabalhar. Isso é um mito? Isso não é um mito. A partir de agora vai virar um mito, porque a gente vai entrar com os projetos e as meninas não vão mais precisar pagar. Hoje a gente está entrando com um projeto carente nas favelas, para elas não precisarem pagar, porque isso é a realidade. Para ser modelo hoje tem que ter dinheiro. Tem que ser bem nascida. Tem que ser bem nascida, senão não é. E de preferência polaquinha, de olho azul, né? Aquela história toda que a gente sabe, magrinha, né? Que também é puro preconceito isso puro também. preconceito também. E vocês estão conseguindo quebrar um pouco essa questão? Sim, vamos quebrar cada vez mais. E você conseguiu, uma beleza totalmente afrodescendente, conseguiu quebrar um pouco isso na passarela? Sim, mas é cada vez mais difícil. Cada vez vai se tornando mais. E cada vez a gente vai tentando quebrar mais esse tabu. Isso é motivador? Muito. Que eu tenho um incentivo para continuar. Com 16 anos, você parece ter uma garra enorme para lutar por isso. Eu tento ter. Zé, como é que você explica para o nosso pessoal que está nos assistindo, a CUFA é uma entidade absolutamente estruturada e a escolha da Gabriela, eu percebo que ela está muito, muito animada. Essa escolha é a escolha para fazer a cidade realmente mexer com a cidade? Sim, a ideia é movimentar a cidade através dos jovens. Né? Gabriela é uma jovem com um potencial enorme, né? Nas indas e vindas aí pelas comunidades, nos diálogos com as pessoas. Nós descobrimos a Gabriela através do pai dela, né? Carinhosamente Gabi para nós, né? E aí nós vimos esse potencial nela e empoderar ela dessa responsabilidade de coordenar, como você diz, uma cidade como Londrina, né, que está aí no cenário nacional também com pautas ruins, né? Nós vemos aí Londrina constantemente aparecendo, né, nas mídias nacionais, questão de morte da juventude, violência, droga. Então, propor isso para a cidade, para nós é gratificante. Então, empoderar ela desse know-how que a CUFA dá, de todo esse subsídio, de todo esse amparo, para que ela possa desenvolver
as suas atividades, para nós é mais prazeroso e gratificante do que qualquer outra coisa nesse mundo. E ver uma jovem, né? Nós estamos escutando uma jovem aqui de 16 anos falando em protagonizar outros adolescentes. Isso é futuro. Isso é o futuro da cidade de Londrina. Isso é o futuro do nosso Brasil. É jovem falando em construir, em fazer. Então, a nossa obrigação enquanto instituição, né, é protagonizar, é dar amparo para que ela possa deslanchar dentro desse processo dela de protagonismo. Aliás, para quem está nos assistindo, eu gostaria até de, assim, é uma coisa que pode até parecer algo inusitado, mas você já tinha dito para mim em uma outra entrevista que o trabalho da CUF é justamente esse, como vocês usam o termo, empoderar, né? Ou seja, é dar espaço para o protagonismo da juventude. E ela, a Gabriela, assumindo Londrina, é a prova maior que isso está funcionando na prática. Sim, nossa, isso é prazeroso, né? Está funcionando na prática, é muito prazeroso em tê-la, né? Em poder aprender com ela. Nós estamos aí, vou fazer 42 anos e eu aprendo com essa menina quando eu ouço ela falando de levar uma escola social de modelo para dentro das periferias e quebrar todo esse tabu que modelo tem que nascer bem nascida, como nós dissemos aqui, né? Tem que ter todo esse processo, né? E ela vai lá e hoje ela é modelo profissional, ela conseguiu romper com esse paradigma e está levando outros, né? Então esse processo de protagonismo, ele assim, é fenomenal, né? É uma coisa que nós não conseguimos mensurar. Agora imagina isso daqui 5 anos, o processo que essa menina criou em torno de todo esse material que ela tem, né, todo esse pensamento, porque é dela. E nós só estamos protagonizando ela. Mas tudo isso vem dela, tudo isso está no coração dela, na vontade, e também está muito no que ela viveu, né? Nós venhamos e convenhamos, nós estamos falando aqui um pouco da questão do negro, entendeu? Então, aquela história, né, do negro estar correndo na rua fazendo um exercício, ele está levando a geral, né? Entendeu? Então, ele não tem graça nenhuma, mas é a prática. Mas é a prática, ela pode falar muito bem disso aí. E todo esse processo dela, né, de ser negra na sociedade e ser mulher, né? Que são dois processos prerrogativos aí que leva ela para um submundo, né? Leva ela para a marginalidade. Que, pensando aí na palavra marginal, na segregação, né? No marginal do ato infracional, mas no marginal, na marginalidade. E ela sai dessa linha de marginalidade e vai para a linha de frente do protagonismo. Mas o que mais me chama a atenção, eu não sei se você, meu amigo, você, minha amiga que está nos assistindo, talvez já tenha passado pela sua cabeça. Gabriela, a maioria das modelos, ou pelo menos se não uma grande parte, uma parcela expressiva, quando consegue atingir a fama, quando consegue atingir o profissionalismo, começa a ganhar dinheiro, a tendência maior é tentar ganhar novos espaços, inclusive saindo muitas vezes da cidade natal, indo para os grandes centros, aqui no Brasil, São Paulo, o eixo São Paulo e Rio, né? Ou até indo para outros países, para o Japão, para a Europa particularmente, para os Estados Unidos, para fotografar, para fazer desfiles, ou seja, prioriza a carreira, né? E muitas vezes esquecendo inclusive a origem. E você, que já é profissional, você faz um caminho inverso. Eu tenho certeza que muita gente está curioso. Por que essa escolha? Porque se eu voltar para as minhas raízes, eu consigo ir mais longe. Você acha mesmo? Sim. Quanto mais forte tiver as minhas raízes, mais para cima eu consigo ir. Mais além eu consigo ir. E não vou só eu, vai toda a minha comunidade. E você acredita que o importante é criar esse movimento, então, para que as meninas particularmente, mas os meninos também, por que não, possam realmente sair e ganhar o mundo? Sim. Não é só, igual a gente está falando, a menina bem nascida que pode ganhar o mundo, todos nós podemos. E a gente vai lutar cada vez mais para isso. Cada vez mais a CUFA luta para tirar um menino da favela e levar junto com ele crescendo, mas levar a favela junto, que a favela também tem que crescer. A favela não sai de dentro de você. Não, nunca. Você não vai esquecer a favela. Não. A favela, quando a gente fala favela, é um termo carinhoso, que é a periferia, né? Ou seja, o bairro, a vila, o jardim, enfim, o nome que tenha,
mas é a raiz da periferia, das cidades grandes ou das cidades pequenas, e que é importante levar e fazer com que mude realmente essa periferia. Sim, e vai cada vez mais mudando. Você acredita nessa mudança? Acredito. Porque eu faço a mudança. E como que as meninas... Aqui, assim, eu tenho a minha curiosidade de repórter aqui hoje está aguçadíssima. Eu fico imaginando você chegar numa comunidade, num bairro, numa favela, e fazer um contato com as meninas, que normalmente são meninas mais novas, ou com as mães das meninas, dizendo, olha, elas podem... eu vou criar, ou vou trazer uma aula de manequim. Não tem uma certa desconfiança? Tem uma certa desconfiança, mas muitas vezes é o sonho das meninas. Igual quando... Quem que não sonhou em ser jogador de futebol? Quem que não sonhou em ser bailarina? E quem que não sonhou em ser modelo também? Eu queria ser astronauta, mas não deixaram. Entendeu? E se chegasse um cara lá e falasse, vamos lá, eu vou dar um curso para você de astronauta. Você não toparia? Claro. Lógico que você iria desconfiar, mas você toparia. É o seu sonho. E você vê esse sonho realizado muitas vezes, que está para se realizar nas meninas, você vê o brilho nos olhos das mães que queriam ter tido essa oportunidade? Sim, mais nos olhos das mães até do que das próprias meninas. Talvez elas não tenham noção do que elas estão tendo, a oportunidade que estão tendo. Muitas vezes elas não têm noção, mas a família, as mães, tudo que vem atrás, elas sabem o que vai acontecer. É assim que funciona a coisa? Ou seja, muitas vezes a oportunidade chega na vida, e é uma coisa interessante. Ela chega na vida, talvez não chegue em uma geração, e chega na geração seguinte? Sim, chega se realizando através dos filhos, né? Esse é um processo... nós estávamos pensando em trocar de Central Única das Favelas para Central Única das Felicidades, né? Tomara. porque assim, a pessoa não pode se realizar através do seu filho. Essa história, a Gabi falando aí, você perguntando aí, né, essa questão do filho, mãe e tal, sonhos. Eu me lembro do Top CUFA, um evento que nós realizamos aqui de modelo no estado do Paraná, e foi no Museu do Olho, em Curitiba, né, afinal. E entre todas as inscritas tinha uma mãe, e ela chegou em mim e falou, o meu sonho era ser modelo quando criança. E não consegui. Eu vou poder desfilar? E nós deixamos. Nós levamos ela, nós fizemos as inscrições dela, fizemos tudo certinho, o que precisava ali e tal, e nós levamos ela. E para nós foi muito interessante que teve a que ganhou, que foi para o Caldeirão do Hulk, né? Para a concorrência, né? Mas o que foi mais interessante foi ter aquela mãe na passarela. E ela realizou o sonho dela. Realizou o sonho dela. Ela falou, eu quero desfilar, eu quero ser modelo por um dia. E nós deixamos, ela fez, e foi muito lindo. Não vai ser profissional, possivelmente, mas ela conseguiu realizar o sonho dela. Então, para você ver como isso está incutido, né, dentro da família. Mãe de 3 filhos, né, e ela, desde criança, tinha esse sonho. E nós proporcionamos isso, ela realizar o sonho dela, subir numa passarela, fazer lá todo o desfile lá com as outras meninas. Então, esse é o processo. Mas ela foi atrás. Ela foi atrás. Ela não esperou, ela foi atrás. Foi atrás. Ela viu a oportunidade, passou na TV a chamada para se inscrever, ela correu, se inscreveu, veio até a gente e falou, eu sou mãe de 2 filhos, casada, tenho meu lar para cuidar, trabalho e tal, mas é meu sonho, eu posso? Aí ele falou, claro, deve, venha conosco. E foi para Curitiba e desfilou, foi maravilhoso. Então, a família sonha junto, né? A família, qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver seu filho realizando o seu sonho? Estudando, sendo modelo, sendo jogador de futebol. Por mais que nós... Engenheiro, médico. É sonho, é família. Advogado. Faz parte do processo, entendeu? Então, estamos aí para realizar sonhos também. Tá certo. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a Gabi, né? Gabi, o Zé. A gente vai falar um pouquinho mais de CUFA também no próximo bloco. Para quem está nos assistindo e pode estar interessado, as meninas e mães estão interessadas em saber como vai funcionar. Qual é o elo de contato com você, com a CUFA? Entra na CUFA Paraná, na CUFA Londrina também, que tem a página no Facebook. E daí a gente pode fazer contato por lá. E daí na sede, que a gente ainda está decidindo onde vai montar a sede. Certo. Quer dizer, então as pessoas podem já no Facebook, isso, CUFA na CUFA Paraná ou CUFA Londrina, né? Uhum. E já começar a deixar o nome e já manter contato com vocês. Isso. Parabéns, olha. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sucesso. Tá? Zé, você continua com a gente daqui a pouquinho?
Maravilha. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite falando um pouquinho sobre a CUFA Paraná, Central Única das Favelas. O trabalho está sendo realizado em todo o estado, mas particularmente falando hoje da cidade de Londrina. Já está aqui conosco, estava conosco o presidente estadual da CUFA, o Zé Antônio Campos, mas também está conosco agora o Marcos Silveira, que é membro da CUFA aqui de Londrina, e você é técnico em dependência química, ou seja, um trabalho aí com o pessoal que está envolvido. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Marcos. Uma boa noite para você. Boa noite. Como é que é essa história? Porque assim, a gente está falando agora há pouco, falava com a Gabi, do lado bonito, o lado de protagonismo, o lado de você dar oportunidade para as pessoas crescerem, pessoas que não teriam oportunidade, conseguirem, ou seja, ser modelo, jogador, enfim, através das oficinas, conseguir fazer um trabalho de protagonismo na vida. Você trabalha com um lado que é o outro lado, que é o lado das pessoas que acabam tendo aí uma interface muito forte com a questão das drogas. Isso. E isso acaba tirando muita gente do seu projeto de vida e até da própria vida. O trabalho com dependência química, ele também tem a parte da prevenção e a parte do tratamento, né? O trabalho da Gabi, por exemplo, em Londrina, é muito forte na parte de prevenção, porque ela vai cuidar das crianças, ela vai tirar a criança que a gente chama de rota de colisão, né? A criança vai ter uma oportunidade. Porque muitos dos meninos que estão usando droga hoje, menino novo, é porque ele está imitando o que está próximo dele. Ele não tem outra oportunidade, ele não tem algo melhor para estar fazendo. Então, quando a Gabi faz esse trabalho, ela está atuando junto comigo também. Então, a gente trabalha em equipe, né? Eu faço palestras sobre prevenção para crianças e adolescentes, né? E trabalho também com tratamento para dependente químico, né? Trabalho numa clínica. E eu imagino que, claro, o trabalho de prevenção ele é importantíssimo, mas o trabalho podemos chamar de curativo, ou seja, o trabalho que vai chegar depois que a pessoa já está na drogadição, ele deve ser muito complicado. É muito complicado, muito desgastoso, tanto para o usuário, né, para o dependente químico e para a família, né? Então, por isso que a gente tenta trabalhar bastante com prevenção, para diminuir essa demanda que é muito alta, né? No Brasil o crack está
devastando, né? As famílias estão se dividindo, está acontecendo coisas horríveis aí em relação ao uso de droga. E trabalhar com um dependente químico é muito árduo, é muito assim, ao mesmo tempo que é gratificante você tentar ajudar, tirar ele daquela escuridão que ele se encontra, é muito assim, detalhoso, muitos detalhes que ele tem que estar percebendo, tem muita coisa que ele tem que estar se abrindo, e é um caminho assim que tem que ter força, tem que ter muito amor por isso. Eu conversei algum tempo atrás com um pastor que tem trabalha com uma clínica de recuperação de drogados aqui na região. E ele me dava um dado que eu gostaria até que você confirmasse ou que você contradissesse. De cada 10 pessoas que estão viciadas em crack, ele me disse que no máximo 2 acabam conseguindo sair, ou seja, 20% aproximadamente conseguem sair da droga. É isso mesmo ou você tem índices diferentes? É difícil você falar isso, porque tem que ver o tempo, né? Vamos dizer, cada 2 em 2 anos para frente, 4 anos, 5 anos. A gente tem história de, independente de 20 anos limpo, recai, né? Então é complicado, como a gente diz, né? Ele tem que se manter em recuperação o resto da vida. Quer dizer, ele pode até sair, mas a tendência de voltar ela é muito forte. O cara ele vai ficando mais forte com o tempo, vai ficando mais ágil. Mas ele tem que estar sempre se policiando, sempre se cuidando. Por isso que tem que trabalhar com prevenção, porque depois que entra na dependência química, é muito árduo para se manter limpo, para se manter longe disso, né? O crack ainda é a droga mais complicada do ponto de vista de sair? Essa pergunta já faz uns dias está me rodeando, essa pergunta, é difícil de responder isso, né? Porque o crack, ele faz um histórico, a imagem que ele passa é muito forte. Mas, por exemplo, temos dependentes de maconha que agravam uma esquizofrenia, fica para o resto da vida aquilo. Então é complicado você dizer qual é a mais forte, né? Qual que dá um estrago maior, né? Visualmente o crack é devastador, né? Porque a gente tem uma imagem, que a gente que não conhece o mundo das drogas, de que algumas drogas são, não sei se é um mito ou é uma sensação, que é relativamente fácil você sair. Digamos, a maconha, a principal delas, há aqui inclusive quem defenda a legalização da maconha. Não, maconha, eu fumo cigarrinho, quando eu quiser parar eu paro. Já não há a mesma sensação em relação ao crack, a cocaína, a heroína, por exemplo, que são drogas já que sabidamente são altamente viciantes. Essa questão de falar que eu posso sair da maconha facinho também é mito? Isso está mudando, né? A maconha de 1970 é totalmente diferente de hoje, né? O teor é outro, né? Mas o problema da maconha é a parte cultural dela, está começando, os jovens estão achando normal, né? Um estudo foi feito na Holanda, por exemplo, com 1.000 usuários de maconha, por 25 anos foram acompanhados, e foi comprovado um dano muito sério em uso de maconha antes dos 15 anos, antes dos 16 anos, né? Então é muito, muito sério isso, a maconha não é tão simples assim. Você é contrário à legalização da maconha? Olha, a minha opinião ela é assim, porque a legalização, ela pode ser boa por um lado, porque você registra e você tem o usuário, você sabe quem usa, né? Você tem um controle. Mas, como a gente diz, né, o Brasil desse tamanho não consegue às vezes nem controlar a vacina, né? Então a gente tem que fazer um contrabalanço aí, né? O Uruguai, por exemplo, liberou, mas o presidente lá mesmo falou que ele liberou para ele saber quem usa primeiro, para depois ele começar a trabalhar em cima desses que usam. Mas o Uruguai é menor que o Paraná, quer dizer, dá para controlar. Tem uma diferença enorme. Zé, esse é um lado da CUFA que a gente ainda não tinha falado. O que eu gosto muito do trabalho da CUFA, para você, meu amigo, para você, minha amiga, é justamente o fato que ela é multifacetada. Não é uma coisa só. Vocês têm uma série de trabalhos, e esse trabalho de prevenção à questão das drogas, e também o trabalho de ajuda para tentar sair, é um trabalho importante e que, certamente, na periferia das cidades, a droga está muito presente. Sim, dentro da sua linha de raciocínio, o que nós, enquanto instituição, pensamos? Nós partimos da demanda para a nossa realidade enquanto instituição. Então, nós não partimos de instituição para a sociedade. Então, da demanda. E quais são as demandas que existem dentro desses territórios? Entendeu? Então, a demanda de uma prevenção. Então, nós criamos um processo de prevenção.
buscamos o Marcos. O Marcos fez todo um processo, o Marcos me acompanha, eu estudo com o Marcos, né? Nós estamos cursando aí psicologia junto. Fiz o técnico em dependência química em 2006, eu acho, se eu não me engano. E trabalhei muitos anos com clínica de recuperação, trabalhei dentro e tal. E nós vimos que está dentro da nossa sociedade, está dentro das famílias, está dentro dos lares. Aí nós começamos a trabalhar isso aí, tanto na parte do tratamento, entendeu? Que o Marcos entende muito bem, faz muito bem, e tem um índice muito alto lá no trabalho deles de recuperação do próprio usuário, e como também a prevenção. E dentro desse processo da prevenção, algo curioso que nos chama a atenção enquanto instituição, que nós criamos um projeto, nós criamos 3 projetos, né? O Circuito Social Favelativa, que ele é um misto de cultura e fala sobre dependência química. Crack Não Deixa Essa Pedra Te Derrubar, que é um projeto voltado especificamente para trabalhar a questão do crack dentro das periferias e dentro das minis cracolândias que nós temos. E criamos o projeto Dialogando, que é o que rege toda essa caravana de ações. E dentro do nosso projeto Dialogando, agora, dia 17, nós vamos para Curitiba para receber o prêmio, pelo que ele está fazendo as crianças e os adolescentes. É um trabalho de prevenção, de palestra, que o Marcos, a própria Gabi, que esteve aqui falando sobre a valorização da menina, ela palestra nessa área também, eu também faço algumas palestras. Então, é um projeto que nós dialogamos com os nossos jovens, por isso que o nome Dialogando. E, para você ter noção, Luiz, esse projeto ele começou em Cambé. Ele começou no Colégio São José, lá na Vila Brasil. Por um convite da minha esposa, que na época era professor de educação física lá, para conversar com os jovens. E conversando com os jovens, estava lá falando e tal, e eu observei que os jovens começaram a falar sobre drogas. Aí eu falei, tem que ter algo, né? Temos que levar algo para essas crianças para falar sobre a dependência química. Daí criamos o projeto. E chegou no que chegou. Isso em 2009 nós criamos esse projeto. E hoje nós estamos sendo reconhecidos no prêmio Osiris Silva, como na categoria social, estamos entre os 10 projetos. Podemos subir, né? E torcemos para isso. Estamos aí na torcida para ficar lá entre os 3 primeiros. Pelo reconhecimento do trabalho. Entendeu? Então nós criamos uma política pública para dialogar com esses jovens. E o que falta? O que nós vemos que falta dentro das comunidades, das periferias, seja lá o nome que queiram dar, é esse diálogo. Ou seja, falta informação também. A informação. Por isso, nós temos uma parte do nosso projeto, nós falamos informando e formando. Porque você informa o que é e forma aquele menino também com a consciência reflexiva sobre as drogas. Então, o nosso índice hoje ele é muito alto de munir esse jovem de informação para que ele não vá para as drogas. É muito alto mesmo. Nós temos tido assim, um bom respaldo, haja vista o reconhecimento, porque os números falam pelo projeto. Então, no rastreamento do Prêmio Osiris, ele nos encontrou no Brasil. E é Brasil, isso é a nível de Brasil. Então, como eu falei no início, nós partimos da comunidade. Nós vemos o que eles precisam lá. Qual que é a necessidade? É falar sobre isso aí? É falar sobre as drogas? Então vamos falar sobre as drogas. É falar sobre preconceito racial? Vamos lá falar sobre preconceito racial. Uma coisa que me chama a atenção, e quero que você, meu amigo, e você, minha amiga também, só para a gente alinhavar o nosso papo, nós estamos partindo para o encerramento, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, Marcos, todo mundo faz prevenção. Né? Eu lembro que quando eu era moleque, e a gente fazia o 2º grau ainda, sempre tinha uma palestra de orientação sexual que todo mundo ficava dando risada. Né? Coitada da professora ia lá, a gente ficava dando risada. Né? Eu tinha uma palestra sobre drogas, aí chegava normalmente um capitão do exército, alguém, um policial militar, com um pacotinho de maconha. Olha, isso é maconha. O molecada falava, não brinca, verdade, isso é maconha. A questão da linguagem que é usada para falar com o pessoal do território, seja no centro da cidade, seja na periferia, a linguagem que é usada, ela é importante nesse contexto, porque finalmente falar que não pode consumir droga, todo mundo fala, mas falar na linguagem que eles entendem, isso faz a diferença?
Faz, né? Tem que puxar para os interesses da comunidade, qual que é o interesse dele. Você não consegue pegar um jovem e ficar pautando para ele estatísticas, né? Ele vai ficar te olhando e daí, né? E o que? Você tem que mostrar para ele, igual eu sempre pergunto para um jovem, assim, né? Quando eu olho um jovem que já está usando, por exemplo, e a gente vai tentar tirar, né? Um menino de 15 anos, eu falo, onde você quer estar daqui 10, 15 anos? Qual que é a posição social que você quer estar? O que você quer estar fazendo? Tem que impactar isso nele. Você quer estar vivo daqui 10 anos? É uma boa pergunta. Porque a mortalidade está baixando, né, cada vez mais, né? Então, a gente tem que trabalhar com eles nos interesses, para eles criar um interesse em saber e ver que não é bom o uso. Né? Você não consegue, com o jovem, dar muito dado científico, eles cansam. A palestra, por exemplo, a palestra tem que ter 40 minutos, não pode passar disso, né? E às vezes a gente faz um atrativo, leva um pessoal no hip hop da CUFA, né? O pessoal vai lá, faz um atrativo para eles grudarem a atenção. Mas tem que trabalhar com eles. Os jovens têm que ser ouvidos e você tem que passar informação para eles. Isso tem que acontecer. Né? Para quem está nos assistindo e está preocupado, ou principalmente os pais preocupados com jovens e tem uma desconfiança, ou quem já tem casos de drogadição na família, pode procurar vocês? Como que é feito isso? Pode sim. A gente, para me achar, tem 2 meios, que é a CUFA Paraná, entra no Facebook da CUFA Paraná, e eu trabalho numa clínica que chama Clínica Gran Vitória, que é em Cambé. Clínica Gran Vitória. Dá para achar no Facebook também. Então, lá na Clínica Gran Vitória, mais para usuário, né? Quando ele já está na dependência. E a prevenção é a CUFA, né? A Clínica Gran Vitória patrocina um pouco essa parte da prevenção também. Mas a prevenção, se alguém está vendo que o jovem está caminhando por um lado ruim, pode chamar, a gente faz uma intervenção, a gente faz palestra, a gente faz uma conversa, né? Às vezes pode mudar o rumo de um jovem, né? Vir uma pessoa de fora e dar atenção para ele. Porque às vezes ele está querendo chamar a atenção da sociedade, né? Às vezes não, da maioria das vezes, né? Então tem que dar atenção para ele, né? Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Uma ótima noite. Boa noite. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, trazendo o pessoal da CUFA. Parabéns pelo trabalho, sou fã do trabalho de vocês. Nós que agradecemos o espaço, né? Estar aqui com você sempre é um prazer, falar para a nossa sociedade, né? Sobre trazer essas realidades, drogadição, cultura, empoderamento, né? Então isso para nós é um prazer também, dividir isso com a nossa sociedade, né? Muito obrigado. Uma ótima noite. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda
guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o pessoal da CUFA no programa de hoje. Para encerrar, mudando totalmente a nossa pauta, uma matéria que saiu aqui no Agora São Paulo, que você já sabia, não precisava o jornal contar para nós. Almoço de final de semana fica mais caro. Alta no preço do churrasco e da feijoada. E aqui, uma alegoria aqui, o dragão da inflação, com um espeto ali, com aquela cara bem de safado, né? E você vê aí, segundo o jornal, algumas altas, né? O que subiu. Costela subiu 15,34%, filé mignon 14%, a 100 13%, contra filé 13%. Só isso, por cento? Subiu muito mais, né? Se a gente for pensar, de um ano atrás, o preço da carne praticamente disparou em todo o país. E é claro que churrasco fica cada vez mais difícil da gente fazer. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Um grande beijo no seu coração. Que Deus abençoe toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.